E aí, meu amigo vestibulando, aqui é o professor Renato Cavalcante do canal Aprenda Matemática. Trago mais uma super dica para você. O assunto agora é progressão aritmética. Vem comigo que eu quero te mostrar. Como eu falei para vocês, o nosso assunto é progressões aritméticas. E mais do que decorar a fórmula, você tem que entender o que é uma progressão aritmética. Lá no meu tempo de escola, muito tempo atrás, eu aprendi o que era uma progressão aritmética. Eu me lembro do professor dizendo para mim, uma progressão aritmética nada mais é do que uma sequência de termos, onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao seu antecessor, somado com um valor constante. E esse valor constante dá-se o nome de razão. Então a ideia é que eu tenho uma sequência de números que ela pode ir crescendo ou decrescendo. Se ela for crescendo é porque essa razão é um número positivo. Então eu tenho uma progressão aritmética crescente. Se essa razão for negativa, eu terei então uma progressão aritmética decrescente. Olha esse exemplo que eu trago para a gente aqui. Aqui eu tenho uma progressão aritmética que não é difícil de perceber que o valor que está sendo somado para se gerar um novo termo é o 3. Então, vamos lá. Do 2 para o 5 aumentou 3. Do 5 para o 8 aumentou 3. Do 8 para o 11 aumentou 3. Do 11 para o 14 aumentou 3. Então, essa soma é um valor constante. Dizemos, então, que eu tenho uma progressão aritmética. Olha só. Quem seria, então, o próximo termo? Não é difícil perceber que é só eu continuar somando 3. Então, aqui seria 17. O próximo termo somaria mais 3, que daria 20. E assim eu iria continuar construindo a nossa progressão aritmética. O problema é, quando cai isso numa prova, normalmente ele quer achar um termo muito distante disso aqui. Então, a gente precisa ter uma ferramenta para isso. O que você teria que pensar aqui? Como que eu faria para chegar nesse A20? O A20. O A20 é o seguinte, gente. Eu tenho que pensar, se cada passo que eu dou para frente, eu somo uma razão, se eu estiver aqui no primeiro até eu chegar lá no 20º, eu tenho que dar quantos passos para frente? São 19 passos. E cada um desses passos eu terei que somar uma razão. Então, olha só, o A20 nada mais vai ser do que esse primeiro termo, que é 2, somado com 19 vezes a razão. Isso mesmo. Então, de forma intuitiva, nós chegamos à conclusão de qual seria o valor do A20. Então, eu iria fazer aqui, 19 vezes 3, 57. Olha lá, eu estou fazendo primeiro a multiplicação. Dá 57. 57 mais 2, 59. Concluiríamos, então, que o nosso 20º termo aqui, é 59. Pode fazer aí de um por um que tu vai chegar a 59 ali. Outra coisa, quem seria o A19? É óbvio que se eu vou para frente, eu somo a razão. Se eu quero voltar, eu subtraio essa razão. Subtraindo aqui vai ficar 56. Então essa é a ideia principal de progressão aritmética. Então vamos tentar generalizar isso aqui. Sempre que eu quiser achar um termo genérico, um termo qualquer, um AN da minha progressão aritmética, basta que eu pegue o primeiro, some com o número de termos menos 1, que foi o que a gente fez aqui, como era 20, eu botei 19. N menos 1 vezes a razão. Essa aqui, é a chamada fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Esta é a fórmula do termo geral da PA. Outra coisa importante, se você olhar para cá, você vai perceber que a soma dos termos equidistantes dos extremos é um valor constante. Tu vai falar, como assim, professor? Aqui, quem são os extremos? Esse aqui é o A1, esse aqui é o A20. Se eu somar o A1, que é 2, com o A20, que é 59, vai me dar 61. Se eu somar o 5 com o 56, também vai dar 61. Se eu somar o 8 com o que estaria imediatamente inferior a ele aqui, que seria o 53, também daria 61. E se eu precisasse, então, somar todos esses termos? Precisaria eu sair somando de um por um? Claro que não, gente. Olha só. Se eu observer que a soma dos extremos é constante, ou seja, se eu faço o casamento desses dois da ponta aqui, dá sempre o mesmo valor, eu tenho que perguntar, qual é esse valor? 2 mais 59, 61. 61. E quantos casamentos desse eu conseguiria fazer se eu tivesse 20 termos? Se eu tenho 20 termos, eu vou casando de 2 em 2, então eu daria 10 casamentos. Seria 610 essa soma. Então, de forma bem simples, nós fizemos. E de onde sai essa fórmula? O que eu iria generalizar isso em uma fórmula? Seria assim, sempre que eu precisar somar termos de uma progressão aritmética, basta que eu pegue o primeiro termo, que foi o que nós fizemos, pegamos o primeiro, somamos ao último, que é o AN, o enésimo, aquele que eu não conheço. E aí depois eu multiplico por quanto? O que nós fizemos aqui? Multiplicamos por 10. De onde que nós tiramos esse 10? Era a quantidade de termos, só que dividido por 2. Essa é a fórmula que me dará
a soma dos termos de uma progressão aritmética. Outra coisa muito importante também, gente, é a ideia de termo médio. Como assim termo médio, professor? Qualquer termo que você pegar aqui, ó, vou pegar esse 5, ele é a metade da soma dos seus dois vizinhos. Aqui, ó, o 5 é a metade da soma desses dois. Ó, 2 mais 8, 10. A metade do 10, 5. Se você pegar o 11, ó, 8 mais 14 dá 22. A metade do 22, 11. Sempre será assim. Então, generalizando isso, eu posso dizer que qualquer A2 é igual ao A1 mais o A3 dividido para 2. Esta seria, então, a fórmula para um termo médio. Então, vamos lá para a solução de uma questão. E aí, galera, tá compreendendo a aula até aqui? Espero que sim, mas se não, deixa teu comentário aqui que eu posso te ajudar. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, deixa teu like. Se você está no Instagram, passa lá no YouTube e se inscreve no meu canal. Vamos lá. Imagine a seguinte situação. Imagine que você começou a guardar dinheiro, resolveu em 2020 que você vai guardar dinheiro. E aí você começou guardando R$200. Valor baixo. Mas você fez a seguinte promessa para você. Vou guardar 200. Mas a cada mês que se passar, eu vou guardando um valor superior. Um valor R$50 a mais. Então veja que eu tenho aqui um aumento constante de R$50. Então, como ia aparecer isso numa questão de vestibular? Joãozinho começou a guardar dinheiro no mês de janeiro. E inicialmente começou guardando R$200, no mês de fevereiro 250 e assim sucessivamente até o mês de dezembro. Então a ideia é, qual vai ser o valor total que ele vai ter guardado durante esse período? Então pensa comigo, ó. É a mesma ideia que nós tínhamos lá originalmente do exemplo de PA, porém agora eu tenho uma questão concreta, né? Tem uma situação, um problema a ser resolvido. Então olha lá. Eu tenho aqui que no primeiro mês ele guardou R$200. No segundo mês, 250. No terceiro mês, R$300. E aí eu preciso então saber quanto que ele guardou até o final do ano. No último mês, até dezembro, no 12º mês do ano. Agora há pouco, quando eu te expliquei a soma dos termos de uma PA, eu te mostrei que bastava para eu somar, saber o primeiro e o último, ou seja, eu preciso saber qual vai ser o valor que ele terá que guardar lá no último mês, no 12º mês. E não é fácil, não é difícil perceber isso. Olha só, quem vai ser o A12? O A12 nada mais é do que o valor que eu guardei no primeiro mês, somado com R$50, quantas vezes? 11 vezes, porque são 11 meses até que eu chegue lá na frente. Então, meu A12 nada mais é do que R$200 mais 550. Isso vai me dar R$750. Então, quer dizer que aqui no mês de dezembro, a pessoa terá que guardar 750 conto. Então, vem comigo. A ideia não é essa, o problema não era esse. A ideia é saber qual o valor total, qual o somatório, então, dos valores nesses 12 meses. E aí eu vou usar aquela outra ferramenta que eu botei aqui embaixo agora há pouco. A soma dos termos de uma progressão aritmética. Então, se eu quiser somar esses 12 meses, a fórmula é A1 mais AN, ou seja, o primeiro, que é 200, somado ao último, que é 750, multiplicado pelo número de termos. Quantos termos são? Quantos meses? 12. E depois disso tudo, dividido para 2. Ficaríamos aqui, então, com 200 mais 750, daria R$950, vezes 6. E quanto seria 950 vezes 6? Seria R$5.700. Olha aí, R$5.700 guardados ao final de um ano. Então, uma questão muito importante, muito relevante para o Enem, para o vestibular. E é isso aí. Forte abraço, até mais.